Muito boa noite, caros alunos, aqui estudando comigo, professor Antônio Márcio, o tópico lógica proposicional. E vamos à parte 2 deste assunto, certo, gente? Dentro de raciocínio lógico, lógica clássica, lógica matemática, cujo fundamento do fundamento é a filosofia e a matemática. Esse bipé, conforme vocês me ouviram discorrer no início da aula anterior, a parte 1 de lógica proposicional. Então, meus caros, chegando aqui à parte 2, entramos neste tema dentro de raciocínio lógico, dentro de lógica proposicional. Valor lógico. Então, como o próprio título sugere, eu irei atribuir, tá? Eu irei valorar aquilo que tenha condições, que tenha sentido, que possua elementos relativos ao conceito de lógica, tá? Ao que é lógico, ao que é natural ao ser humano em termos de aspectos de raciocínio válido, raciocínio que se sustenta, tá? Que não é uma mera utopia ou um mero sentimento, ou uma construção vaga, desconexa, paradoxal. Lembre que para eu ter uma linha de raciocínio que possa ser dita como verdadeira ou falsa, eu não posso ter algo dúbio, algo vago, né? Algo paradoxal, ambíguo, porque aí não teria uma construção sólida da qual seja digna de avaliação, tá? Do ponto de vista, claro, racional. E aí, quando a gente fala de valor lógico, a gente vai atribuir, então, adjetivações para a lógica ali apresentada em um contexto de uma ciência, tá? Para o encadeamento de ideias ali apresentado no contexto de uma ciência. Então, falar desse tema, inicialmente, é falar de dois termos-chave, tá? Quais são esses dois termos, tá? Esses dois fragmentos de palavras, tá? Variáveis proposicionais, bem como conectivos lógicos. Falar de valor lógico é lembrar que eu irei tratar de variáveis proposicionais, eu destaquei aqui, bem como também de conectivos lógicos. Variável, você já lembra, né? Da sua formação básica em matemática, que é uma incógnita, tá? É uma letrinha. É quando eu uso um elemento algébrico, como letra, para identificar aquilo que eu busco conhecer, busco obter, por exemplo, na resolução de uma equação, de uma inequação, certo? Deixa eu fechar essa janelinha que apareceu. Deixe-me fechar. Fechou, pronto. Então, quando eu falo variáveis proposicionais, eu estarei me utilizando de incógnitas, de letras, que irão indicar proposições, tá? Uma maneira rápida e enxuta de você indicar uma proposição. Já os conectivos lógicos, mais uma vez, interpreta conectivos, conexão. Então, eu estarei conectando proposições lógicas por certos conectivos. Vocês vão ver quais são os conectivos, quais os símbolos no mundo inteiro, em todo o planeta, usados para conectar a proposições, ok? Beleza. E aí, trabalhando cada um deles mais pormenorizadamente, além da minha fala inicial, vemos aqui embaixo, ó, variáveis proposicionais, o que são? São as incógnitas, são variáveis, letras, lembre. E aqui pra gente serão letrinhas, especificamente tomadas do alfabeto latino, tá? O alfabeto que tem origem no latim. E mundialmente falando, a maior parte dos países na região ocidental do planeta usam letras de origem latina, que são as letras do nosso alfabeto, que vão de A até Z, tá? Algumas regiões na Ásia usam ideogramas, como nas Coreias, na China, no Japão, Singapura. Também no Oriente Médio há países de origem árabe, bem como de origem judaica, que usam alguns ideogramas também. Inclusive, em países árabes, eles escrevem da direita para a esquerda, bem como em países de origem judaica, como Israel, eles escrevem em hebraico da direita para a esquerda, né? É no sentido contrário. Mas se eu estiver falando de lógica lá com eles, em qualquer parte do mundo, a gente vai usar para representar uma proposição, variáveis proposicionais, isto é, incógnitas, letras, escrita algébrica para uma proposição, sempre trabalhando com letrinhas que são estas daqui, prioritariamente. Quais são? P, Q, R, S, T. Posso usar alguma outra letrinha,
no alfabeto de origem latina, que vai de A até Z, sim, sem problema. Agora, estas letrinhas, P, Q, R, S, T, são as primeiras e as mais costumeiramente usadas no meio científico, quando a gente trata de raciocínio lógico, de lógica matemática, quando a gente fala de proposição e trabalha a análise de proposições, ok? Análise de encadeamento de ideias, o que consiste em configurar qualquer aspecto de dedução científica ou indução científica, tá? Por isso que a matemática e a filosofia, elas vão sustentar a linguagem da ciência, ok? Sob muitas perspectivas, tá certo? Então, beleza, guarda isso daí, tá? Quais serão as letrinhas que a gente vai representar a proposição? E mais especialmente, P, Q, R, S, T. E outras também podem ser usadas quaisquer letrinhas do nosso alfabeto, tá? Do alfabeto que tem origem latina, que vai de A até Z. Mas essas são as principais, as iniciais que a gente usa. E aí veja como é que funciona o exemplo. Eu pego aqui a proposição, olha só, eu pego aqui a proposição que me traz a seguinte afirmação com sentido lógico. A galinha descende dos dinossauros. Tem como atribuir a esta afirmação se ela é verdadeira ou falsa? Sim, porque eu tenho uma afirmação aí que não é vaga, não é ambígua, tá? Que tem o sujeito aqui, galinha, que tem a flexão verbal, tá? Do verbo descender, e tem um complemento, dos dinossauros, sistema SVC, tá? Sujeito, verbo, complemento. E eu tenho uma estrutura que é uma afirmação declarativa, da qual, a partir do momento que eu tenha conhecimento sobre questões que envolvem as origens de certos animais, eu tenho como dizer se a galinha descende ou não de alguma linha de dinossauros. Tá? E eu posso então atribuir a esta afirmação se ela é verdadeira ou falsa. Beleza? E aí é onde entra o valor lógico. Né? Quando eu estiver dizendo, ó, P, proposição P, que é esta afirmação toda, ela é verdadeira. Não, ela é falsa. Ok? Lembre que segundo o princípio do terceiro excluído, qualquer proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não tem uma terceira opção de valor lógico para ela receber. Tá? Outra forma de você usar uma variável proposicional. Posso pegar outra letrinha, observei uma proposição, batizo, eu denoto toda a proposição por uma letra minúscula de origem latina. Ou seja, vai de A até Z. Olha essa proposição aqui. Ó. O maior felino é o tigre de Bengala. É uma afirmação consistente, não é vaga. Eu tenho bem claro aqui quem é o meu sujeito, a minha flexão verbal e o complemento, ok? E detalhe é que eu estou aqui buscando trazer uma classificação de ordem, mais uma vez, biológica, né? O maior felino, então, entre os felinos que habitam a Terra no momento, o tigre de Bengala o maior, ele é o maior, entende? Então, se eu conheço, a partir do momento que eu conheço a realidade dos felinos, que eu conheço as questões questões anatômicas sobre os felinos, eu posso dizer se aqui é verdadeiro ou falso. Entendeu? Beleza, então, bora avançar mais um pouco aqui. E agora chegamos nos conectivos lógicos. Isto é, como na hora que eu saio denotando minhas proposições por letrinhas minúsculas do nosso alfabeto, do alfabeto de origem latina, eu posso conectar essas proposições. Eu posso pegar aqui em cima, como vocês viram, a proposição P e conectar com a proposição Q. Posso. Como? Por conectivos lógicos. E aí, quando eu conecto proposições, eu tenho proposições compostas. O que faz bem sentido, né? Eu peguei uma proposição e disse que eu vou trabalhar com essa ou aquela. Então, estou conectando as duas por um ou. Ou uma e outra. Conecto com o i, que são conjunções ou disjunções. Eu posso conectar por implicações. Se isso acontecer, então gera aquela consequência. Tá? É outra forma de conectar. Vamos ver aqui quais são os conectivos lógicos, tá? Para a gente juntar proposições. Proposições soltas, quero encadeá-las, eu uso conectivos lógicos. O que é que eles são? Já expliquei, mas aqui reforço, né, pela escrita deste material, que é um material de minha autoria. Diz assim, conectivos lógicos. Eles representam os elos combinatórios entre as proposições. Sempre que eu estou combinando proposição, conectando uma a outra, tomando várias proposições, várias afirmações lógicas à minha volta, e eu as envolvo, as articulo, eu estou as conectando, ok? Quais são os conectivos possíveis para este curso que você está tendo?
conectivo que parece um circunflexo. Ó. Aqui o primeiro conectivo, ele parece muito o quê? O acento que nós temos em nossa gramática como circunflexo, tá? Este circunflexo, ele indica conjunção. O nome dele é conjunção, tá? Como se fosse um Vzinho de ponta cabeça. Quer dizer conjunção. Ele representa que escrita? A escrita E, que é uma conjunção coordenativa aditiva, né? Em termos de sintaxe da nossa gramática, ok? Ela também pode ser uma conjunção adversativa, dependendo do contexto. Na análise sintática que eu faça, ok? Ou morfossintática. E pode ser uma conjunção aditiva, coordenativa, portanto, e pode ser uma conjunção adversativa, enfim, depende do contexto lá, quando a gente estuda gramática, tá certo? Em nosso idioma. Então, viu o Vzinho emborcado, circunflexo, o que ele quer dizer? I. Só isso. Viu o símbolo de um Vzinho, agora, o oposto do que estava em cima, do circunflexo, viu o Vzinho normal, em letra de forma, é outro conectivo lógico. Quer dizer quem pra gente? Uma disjunção. Disjunção, veja, conjunção estou juntando, conjuntamente. Disjunção é uma conexão disjunta, ou seja, eu os articulo mais de forma a ter cada proposição no seu âmbito, né? Sem se misturar, ok? A gente chama este conectivo lógico, em termos de palavras, pela partícula ou, conjunção alternativa, tá? Lá de análise sintática. Não se esqueça da nossa gramática. O que para cada idioma no mundo, para cada gramática, vai ter também uma implicação aí linguística, tá? Então, disjunção ou o Vzinho, ó, tá? Escreveu o Vzinho, conectou uma proposição a outra com o Vzinho, é um ou, beleza? Próximo símbolo que conecta proposições. Uma setinha, tá? Indicando aí um deslocamento da esquerda para a direita. Uma setinha indicando o deslocamento da esquerda para a direita. O que a setinha quer dizer? O que ela quer dizer? O que ela é? Ela é um símbolo de implicação lógica. Em termos linguísticos, em termos de escrita, de fala, como é que eu leio este implica, tá? Em termos de escrita de fala, a gente lê como um se então. Então, sempre que eu falo assim, ó, se não chover durante o próximo dia 31 de outubro, neste sábado, portanto, então irei à praia, tá? Veja que este tipo de contexto, ele envolve um se, então. O que é um se, então? O se, abrindo uma fala, indica um elemento condicional. Eu estou aqui trazendo uma condição para uma consequência futura. Então, se aquilo ocorrer, ou se aquilo não ocorrer, se for assim, se for assado, ou seja, uma condicional. É uma partícula, se aqui indicando a construção de uma oração condicional à oração que vem depois do então. Entende? Lembra aquela relação de oração subordinada? Certo? Então, se eu tenho um se iniciando uma escrita, eu estou levantando uma condição, uma hipótese. Não é algo certo. Então, se amanhã não chover, ou seja, a minha hipótese, se isso for verdade, se isso realmente ocorrer, eu tenho uma consequência que vem depois da vírgula com então. Então farei aquilo, então não farei isso, tá? Então, esse tipo de linguagem, pessoal, se então, levantou uma condicional, concluiu o então, para caso aquela condicional se cumpra, tá? Com o se, eu tenho uma estrutura lógica da qual, em símbolos, eu uso a setinha da esquerda para a direita, ok? Setinha indicando implicação. Aí eu posso ter aqui uma proposição P, ó. P, o que quer dizer P implica que? Se P, então que? Na hora que eu começar a jogar aqui proposições, de modo que elas se conectem por estes conectivos lógicos. Próximo conectivo é o conectivo com setinha dupla. É tanto setinha saindo da esquerda para a direita, bem como da direita para a esquerda. O que isso me dá de ideia? Eu tenho uma dupla implicação, como está aqui, ó. Uma dupla implicação, uma bicondicional, porque eu vou ter um se então da esquerda para a direita, e eu também vou ter um se então da direita para a esquerda, já que é uma dupla implicação. Como é que eu escrevo isso com palavras? Como é que esta simbologia, dupla implicação, ela se materializa com palavras, tá? Como está aqui, observa, ó. Com se e somente se. Quando eu, por exemplo, falo bem assim, ó,
Irei passar no concurso federal para delegado, se e somente se for disciplinado nos estudos e dedicar-me semanalmente de forma integral a estes. Percebeu? Nesta minha construção frasal, o que eu quis dizer? Se eu vou fazer um concurso para delegado da Polícia Federal, se eu desejo ser delegado da Polícia Federal, então devo ser disciplinado e dedicar-me semanalmente de forma integral aos estudos. E esse se então indo, ele também é um se então voltando. Se for disciplinado nos estudos, dedicar-me integralmente por semana a estes, então poderei galgar êxito no concurso para delegado da Polícia Federal. Então, quando você escreve, veja que formidável aqui, né? Essa estrutura de palavras. Quando eu uso se, somente se, no meio, veja que tem reticências antes e reticências depois. Quando eu encaixo um se, somente se, como você está vendo aqui, se, vírgula, e somente se, vírgula. Eu estou criando uma estrutura de se então da esquerda para a direita e se então da direita para a esquerda. Exemplo, se estudo, então passo na matéria. E se eu voltar agora, se passo na matéria, então estudo. Percebeu? Aí você tem uma relação na dupla implicação de causa e efeito simultânea. O que vem antes é causa para um efeito posterior, mas o que está a posteriori também é causa para o efeito anterior. Ou seja, na dupla implicação eu tenho uma relação de equivalência. Tá? O que é causa no momento, em outro, é efeito. O que é efeito aqui no momento é causa em outro. Então, lembra, viu se somente se, no meio de uma declaração afirmativa como proposição, está conectando a proposição que está antes com a que está depois, do se somente se. E aí lembre, se somente se você pode desmembrar em fazer um se então da esquerda para a direita e um se então da direita para a esquerda. Show de bola. Bom, e o último conectivo lógico aqui, pessoal, é o conectivo da negação, tá? Na minha época de estudante, por exemplo, quando eu fazia matemática, depois também fiz o bacharelado em estatística na Universidade Federal de Sergipe, fiz este curso parcialmente de estatística, depois fui para o mestrado em matemática na própria UFS, parei, depois voltei, parei de novo, depois voltei para o mestrado mais recentemente, em 2018, e já sou mestre, graças a Deus, com pesquisas em etnomatemática. E aí veja, este símbolo de negação, em minha época de aluno, lá de 2006 até o fim de 2008, na graduação em matemática, licenciatura, eu trabalhei muito com esse símbolo aqui, ó, que era o tio. O tio. No entanto, não só existe o tio para negação, existe um outro símbolo no mundo todo utilizado para negar uma proposição, tá? Que é este aqui, ó. Você faz um traço horizontal mais elevado e à direita, no ponto extremo do traço, você baixa um pouquinho, ó. Você baixa um pouquinho na vertical um tracinho, tá? Então, como se você fosse fazer uma barra horizontal, tá? Mais elevada, acima de um número, por exemplo. E na extremidade direita você baixa uma perninha não tão prolongada, com uma perninha curta, tá? Então, você tem este símbolo como símbolo de não, ele quer dizer não, mas não só ele também é usado para não, para o termo, a palavra, o vocábulo não. Há também o tio, tá? O tio, como a gente conhece tio na nossa gramática, né? A gente conhece esse símbolozinho aqui como uma grafia sobre uma vogal, que traz vibração sobre ela, a gente chama de tio. Lembre que na nossa gramática, tio não é acento, tá? Na nossa gramática portuguesa nós temos 3 acentos apenas, que é o agudo, o grave, que indica crase, e o circunflexo, tá? O tio não é acento, tá? Tio é uma grafia colocada em vogais para indicar uma vibração na fala naquela vogal. Ok? Beleza. E você pode usar, então, tanto um símbolo quanto o outro. Viu um exercício, viu um problema, uma situação, um problema, um desafio para responder na área de variáveis proposicionais e conectivos lógicos. Lembra, se você vê essa simbologia aqui, ó, barra horizontal com a perninha na extremidade direita para baixo, ou tio, já sabe, quer dizer não. É o símbolo de negação, representado pela palavra não.
Então, se eu tenho uma proposição P, como aqui em cima, ó. Proposição P aqui em cima, qual era? A galinha descendo dos dinossauros. Se eu venho, pego o símbolo lá embaixo de negação, o tio, coloco aqui na frente. Pega o piloto aqui pra vocês verem. Venho com o símbolo de negação e ponho aqui na frente, ó, de P. O tio ponho aqui. Ou, no lugar do tio, posso usar também o quê? Barra horizontal, desci um pouquinho na vertical, estou negando P. Se eu faço isso, ponho um símbolo aqui, ó, e nego P, como é que ficaria a minha proposição? Minha proposição diz que a galinha descende dos dinossauros. Se eu nego esta proposição, como é que ela fica? A galinha não descende dos dinossauros. Essa é a negação para a proposição P. É só você pegar o verbo, onde fica o verbo, tá? Na proposição, e colocar um não nele. Você nega, tá, o vínculo verbal no seu contexto frasal oracional. Então, qual a negação de dizer que a galinha descende dos dinossauros? A negação é dizer a galinha não descende dos dinossauros. Beleza? Aí um exemplo. Vai ter exemplo aqui mais para baixo, vocês vão ver. Então, aqui agora nós começamos com a sequência, tá, de exemplos, tá? Conectando proposições e vendo como fica a estrutura da escrita quando eu faço a conexão com os conectivos lógicos. E aí perceba que a gente está pegando aqui as proposições P de cima, que eu acabei de mostrar para vocês, e a Q que está logo embaixo da proposição P aqui em cima como exemplos, ok? Se eu quiser conectar a proposição P com a proposição Q pelo símbolo de conjunção, tá? Vzinho emborcado circunflexo. Então, como é que eu leio isso? P e Q. Bom, se eu sei qual a proposição P e sei qual a proposição Q, então vou lá, reescrevo colocando entre elas o I. Colocando entre elas o I de conjunção. Então, observa comigo aqui embaixo. Vou passar o cursor aqui agora e você acompanha comigo a leitura. Certo? Vê comigo aqui, ó. Então, P e Q, como é que fica? Quem é P? A galinha descende dos dinossauros. E aí, antes de iniciar a proposição Q, em quem ela é, põe o I, ó. Põe o I de conjunção. E o maior felino é o tigre de Bengala, descrevendo a proposição Q. Só isso. Já conectou. Já fez a conexão com a proposição P e Q, com as proposições, usando o conectivo lógico de conjunção. Tranquilo. Como seria agora se eu conectasse P com Q a partir da disjunção? Mais uma vez, segue de forma similar. Descrever a proposição P, beleza. Antes de começar a descrever por escrito a proposição Q, vai colocar quem? O ou, que é o termo, que é a partícula de vocábulo, que é a palavra, uma conjunção alternativa, do ponto de vista da sintaxe no nosso idioma. Em outro idioma teria um significado também. É o que eu vou usar para poder, depois dele, escrever o que diz a proposição Q. Tá? Então, a galinha descende dos dinossauros, ou o maior felino é o tigre de Bengala. Agora, se eu conecto a proposição P com a proposição Q pela implicação, lembre que a redação da implicação é um se então. Olha a lógica, raciocínio lógico. Agora estamos em P implicando o quê? Como é que eu leio isso aqui? P implica Q. Colocando em um contexto frasal, como é que fica? Se P, então Q. Então, pego a minha proposição P, como é que ela é escrita, escrevo depois do se, e a proposição Q eu vou escrever depois do então. Então, como é que fica? Se a galinha descende dos dinossauros, então o maior felino é o tigre de Bengala. Ou seja, uma relação de implicação lógica. O se iniciando a frase, levantando uma condição. Se isso ocorrer, se isso realmente for assim, então eu concluo que vem em seguida, ok? E quando eu tiver a conexão entre P e Q por uma dupla implicação, lembra, eu sei somente se. Então, dizer que P se relaciona com Q por uma dupla implicação, como é que eu leio isso aqui? P implica Q e também Q implica P. Já que é a setinha indo e voltando. Beleza? Como é que fica a estrutura da escrita? Pega a proposição inicial, escreve, e quando for escrever a segunda, entre as duas, quem você coloca lá? O se e somente se. Então tá aqui, ó. Vou deixar aqui em cima também, quando eu expliquei antes, né? Para implicação lógica, tranquilo. Então, se e somente se.
O que significa ler a galinha descende dos dinossauros, se e somente se o maior felino é o tigre de Bengala. Isso aqui eu posso desmembrar e escrever como? Se a galinha descende dos dinossauros, então o maior felino é o tigre de Bengala. Bem como, em paralelo, também posso dizer o quê? Se o maior felino é o tigre de Bengala, então a galinha descende dos dinossauros. Tá? Se então indo, se então voltando, causa e efeito nos dois trechos proposicionais. E se eu fosse negar uma das proposições? Como aqui, ó, o exemplo, já mostrei lá em cima, né? Quando exemplifiquei para vocês. O símbolo de negação com P, então não P. Ou se eu botasse o símbolo de negação em que, não que. Pega a proposição, P é a galinha descendo dos dinossauros. Se eu estou negando esta afirmação declarativa, com sentido lógico, que não é vaga, não é ambígua, tem como falar se isso é verdadeiro ou falso. Se eu estou negando, vou lá na ação verbal que afirmou o fato da galinha vir dos dinossauros, verbo descender, flexionado aqui, descende, tá? E ponho o não lá. Então, qual a negação de a galinha descende dos dinossauros? A galinha não descende dos dinossauros, beleza? Agora, nós vamos para uma fase da nossa aula, da presente aula aqui, em que eu trarei algumas notas e observações de articulação com esses conectivos lógicos, tomando sempre duas ou mais proposições. Porque, de fato, para eu poder falar em conexão entre proposições, eu tenho que ter duas ou mais proposições para conectar, evidentemente. Primeira nota importante aqui, ó, presta atenção. Se eu tenho uma proposição implicando em outra, isso, pessoal, é equivalente a conseguir escrever uma implicação com estas mesmas proposições, só que com um detalhe. Se eu quiser trocar, colocar que à frente, iniciando a implicação, e P em seguida, concluindo a implicação, eu posso, desde que eu negue as duas implicações simultaneamente. Ou seja, dizer que P, olha aqui, ó, vou pegar até meu piloto aqui para poder apontar mais fácil para vocês. Dizer que P implica que é o mesmo que dizer que não que implica não P. Veja um exemplo com as proposições em palavras, tá? Em afirmação que tenha sentido lógico. Veja só. Se leio com constância, então escrevo bem. Ou seja, eu tenho sim, então, tenho uma implicação. A primeira proposição é que eu leio com constância, e a outra é que eu escrevo bem. E aí esse eu seria o professor Antônio Márcio, ou você que está lendo, tá? É uma pessoa que tem nome que eu possa classificar e buscar para saber se aquele é verdadeiro ou falso. Então, Antônio Márcio lê com constância. Então, Antônio Márcio escreve bem, tá? Eu tenho proposição P, na parte do se até a vírgula, e tenho proposição que, depois do então, após a vírgula. Então, eu tenho aqui uma estrutura de se então, ou seja, P implica que. Se leio com constância, então escrevo bem, eu pergunto a vocês, tem o mesmo sentido de dizer o seguinte, olha, se não escrevo bem, então não leio com constância. Veja que tem o mesmo sentido, porque se eu digo que se leio com constância, então escrevo bem, na hora que eu disser que se não escrevo bem, ou seja, eu troco as posições da escrita na parte do se e do então, trago o que é depois do então para frente e nego. Então, se não escrevo bem, então não leio com constância. Fica o mesmo sentido, perceba por quê. Na primeira implicação, a consequência foi que eu escrevo bem. Por quê? Porque leio com constância. Já na segunda implicação, qual foi a consequência? Que eu não leio com constância. Mas se eu não leio com constância, isso tem como resultado o fato de que, anterior, de que eu não escrevo bem. Percebe isso? Então, aqui você vê com exemplo, tá? Exemplo contextual, com as proposições dadas por completo, de que dizer que P implica que é o mesmo que dizer que não que implica não P. Vou pegar aquele exemplo que eu dei antes sobre estudar para passar para concurso. Se Antônio Márcio estuda para concursos federais, então ele com certeza passa. Fechou? Um P implica que? Fechou. Vou fazer agora a volta. Vou trocar as proposições de lugar e negá-las, para você ver como fica igual. Se, com certeza, Antônio Márcio não passa em concursos,
federais, tá? Então, ele não estuda, ele não se mantém estudando para isso. Veja que é uma equivalência lógica perfeita. Então, se no P implica que eu tenho uma relação de causa e efeito afirmativa, na hora que eu fizer, você também fazer, o não que implicando não P, trocar as posições, negando-as, eu permaneço com a mesma equivalência lógica. Então, outro exemplo, se como demais, então engordo. Vamos trocar as posições e negar. Se não engordo, então não como demais. Veja que fica o mesmo sentido, tá? Então, guarde isso que é muito importante. Tem muitos exercícios que, para você conseguir enxergar melhor a questão, de fato, destrinchar as informações e resolvê-la, é melhor você pegar a implicação que ele te deu, com a afirmação já dada na questão, dizendo que se isso, então aquilo. Você pega o que ele te deu, troca as posições negando. Mantém o se então, só que trocando as posições de lugar e negando as duas. Às vezes, em muitas situações de problema, você fazer isso permite você conseguir construir um problema equivalente ao que ele te deu e mais simples. Pensar algo pela negação pode ser mais simples do que pensar pela afirmação. Isto é, começar a compreender algo por aquilo que aquilo não é, pode ser mais fácil do que querer logo dizer o que é numa construção lógica. Então, se eu quiser saber o que é, por exemplo, uma realidade à minha volta, eu posso iniciar querendo sabê-la, primeiro sabendo o que é que ela não é. Tudo que ela não é. E a partir daí eu começo a construir o que ela realmente representa. Portanto, em muitas situações realmente de exercícios, eu como alguém que tem formação na área, que passou por essa experiência de resolver questões, às vezes tentando reconstruir o problema por uma equivalência lógica, de fato vê como em muitas situações fica mais tranquilo você compreender o problema, atacar o problema. Isso no dia a dia, gente. Eu quero resolver um problema no meu dia a dia e do jeito que eu estou lendo o problema, eu não consigo entender. Eu posso reconstruir aquele problema a partir do seu inverso equivalente e desenvolver com muito mais clareza, tá? Então, beleza. Guarde essa informação muito útil aqui, tá, para vocês. Vamos à segunda nota. Bom, a segunda nota, na verdade, eu já comentei para vocês anteriormente, mas aqui eu destaco com exemplo, de fato, e isso faz com que você possa fixar melhor a dupla implicação. Então, se eu tenho uma proposição se relacionando com outra por uma dupla implicação, tá? O se, somente se, lembra que eu falei em cima. É dupla implicação, setinha da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, é um se então indo e um se então voltando. E é o que ele diz aqui, ó. Sempre que você tem uma dupla implicação, um P, se, somente se, que, isso é o mesmo que fazer o quê? P implica que. E, olha a conjunção aqui no meio, e que implica P. Já que é uma dupla condicional aqui, né, uma bicondicional, uma dupla implicação ao mesmo tempo entre P e Q, então é um se então indo, como ele mostra aqui, ó, uma implicação indo de P até Q, e uma implicação voltando, uma implicação de Q até P, e ambas valendo simultaneamente. Por isso, um I aqui no meio entre elas, tá? Então você pode, sempre que quiser, na hora que tu vê uma dupla implicação, desmembrar esta dupla implicação em duas implicações que, de fato, elas representam. P implicando Q e ora Q implicando P, com uma conjunção aí no meio que une com o I ambas as escritas de implicação lógica. Ok? Aqui depois vocês podem ler esse textinho, ele traz algumas informações sobre a relação que envolve P implica Q implica P. Vou adiantar aqui por causa do tempo, mas depois vocês podem ler com calma, é bem tranquilo. Se você entendeu até agora, vai entender também o que está escrito, é só classificação acerca da relação entre P e Q, tá? E muita coisa eu já falei aqui, então a gente pode avançar sem problema. Beleza? Depois dessas notas, eu trago agora para vocês uma sequência de observações sobre as variáveis proposicionais e os conectivos lógicos. Você pode se perguntar, professor, eu vi que negar P é ir lá e colocar um não em algo que me veio com afirmação positiva. Ou, se veio com afirmação negativa, como seria colocar o não? Seria o não do não. E o que é o não do não? Já pensou sobre isso? Então, essa observação 1, ela traz para a gente o que nós chamamos, em lógica matemática, de dupla negação. É uma dupla negação. Veja que eu estou negando, símbolo de negação, como vocês viram antes, eu estou negando uma proposição que já está negada. Então, se eu estou negando o que está negado,
Eu estou negando que o não valeu, não foi válido, não é a verdade. Então, se eu estou negando um não, se eu estou negando que o não procede, o que é que procede? O sim. Então, o não do não, a negação da negação, equivale a uma afirmação. Perceba isso num contexto de palavras, né? Por exemplo, a proposição P qual era lá em cima? A galinha descende dos dinossauros. Se eu nego ela, como é que ela fica? A galinha não descende dos dinossauros. Se eu vier agora e negar o que eu neguei, se eu negar o que eu neguei, eu estou negando que minha negação é a verdade. E se eu estou negando o que neguei, é porque o que vale é o que eu havia afirmado antes. Percebe isso? E veja que esse tipo de estrutura, a negação da negação, ela muito se assemelha àquela ideia de jogo de sinal. Quando eu tenho parênteses, o menos fora, o menos dentro, jogo de sinal com multiplicação. Por que menos com menos dá mais? Porque menos é negação. A negação da negação é uma afirmação. Porque se eu nego a negação não valeu, porque eu estou negando ela. Então o que vale é a afirmação. Por isso, repito aqui, guarde essa observação 1. Quando eu tenho uma dupla negação ou uma quantidade de negações de ordem par, no final fico só com a minha proposição original. Tá? Então, negar o que havia negado é voltar para a proposição original. Ok? E aqui eu escrevo, né? Ou seja, a negação da negação, uma dupla negação de uma afirmação é a própria afirmação. Aqui nessa sequência de observações, pessoal, a gente vai trabalhar muito com negações para ver como ficam negações de proposições, ora isoladas ou quando elas vêm combinadas pelos conectivos. Aqui na observação 2, o que nós temos? Observa comigo. Nós estamos negando que P se relaciona com Q por uma conjunção. Como é que eu leio essa parte aqui dentro do parênteses, no item 2 aqui, ó? Eu leio P e Q, já que é uma conjunção. Conjunção I. Aqui embaixo, ó, disjunção ou. Então, se eu quero negar que P se relaciona com Q com I, então eu tenho P e Q. Se eu nego isso, como é que fica a negação? Vou negar P, tá aqui bonitinho, ó. Vou negar Q também, tá aqui bonitinho. Saio negando todo o parênteses. Beleza? E na hora que eu for negar aqui, ó, na hora que eu for negar, observe meu cursor no mouse, na hora que eu for negar o I, qual o contrário do I? O que é contrário de I? O contrário de I é ou. Se o I envolve todas as partes de forma que nenhuma fica de fora, o contrário dele só pode ser o ou. Porque no ou eu sempre pego uma parte ou outra de uma composição de elementos. Então, na hora que eu saio negando todo mundo aqui dentro do parênteses, neguei P, ficou não P. Neguei Q, ficou não Q. Mas eu tenho que negar também, não se esqueça, vou pegar aqui o piloto. E minha esposa, certa feita, ela fez o concurso, faz tempo isso, eu expliquei isso para ela rapidamente, ela foi fazer a prova, ela até estudou, revisou. Aí chegou lá na prova, ela não lembrou qual era a negação do I. Se ela tivesse pensado um pouquinho mais, sem muito esforço, ela lembraria. Que se eu estou negando um I, pensa, se eu estou negando um I, e um I junta todo mundo, ninguém fica de fora, o contrário disso só pode ser ou. Que é uma situação em que eu pego uma parte da composição ou outra, e não I outra. Então, quando eu nego aqui, ó, neguei, observe meu piloto, neguei o I, negar I é escrever quem? É escrever ou. E aí minha esposa não lembrou disso e acabou errando uma questão no concurso. Lá faz muito tempo isso. A gente era recém-casados até. Éramos recém-casados à época. Foi 2011 que eu me lembro esse fato. Então, você saiu negando todo mundo no parênteses, negou cada proposição. Se lá o conectivo lógico era de I, a negação de I é o ou. Da mesma maneira, se eu for negar um P que se relaciona com Q por um ou, então P ou Q, saio negando P, nego Q, como está aqui bonitinho, ó, o resultado da minha negação. E quando eu for negar o ou, de novo, quem é a negação de ou? Se a negação de I é ou, a negação de ou só pode ser I, tá? Deixa meu piloto aqui se arrumar, ele ficou rebelde, meu piloto. Então aqui, ó, negando ou, quem é a negação de ou, tá aqui bonitinho, meu I. Então se eu nego ou, se eu estou negando que é uma coisa ou outra, é porque não pode ser uma coisa ou outra. Tem que ser todo mundo ali envolvido. Então negação do ou é o I.
como vocês veem aqui. Tá? Então, mais uma vez aqui com o piloto, ó, negou, setinha, ó, negou, aqui, ó, o ou. Quem é a negação de ou? Vem, piloto, vem comigo. Negação de ou. E aqui, bonitinho. Então, negar que eu tenho P ou Q é fazer não P e não Q, ok? E vamos descer um pouquinho mais aqui, vamos ver mais exemplos. Se eu for negar uma implicação, como é que fica a negação de uma implicação? Tenho que P implica Q, estou negando isto, negar isto, aí agora tenha cuidado. Saiu de I, saiu de O, a negação A era mais tranquila. Agora, quando você chega na implicação, na dupla implicação, eu tenho conectivos lógicos mais complexos. Então, a negação não é tão simples assim. Mas vamos pensar. Mas é tranquilo de entender, se prestar atenção direitinho. Ó, eu tenho um P implicando o quê? Beleza. Quero negar isso tudo. Show de bola? Como é que eu leio o P implica Q? É se P, então Q. Para que eu tenha uma negação, é só pensar assim. Q só acontece, Q é consequência na implicação. Tá? A setinha está da esquerda para a direita. Q só vai acontecer se P se cumprir. Não é isso? É isso. Então, se eu nego aqui, pensa comigo. Se eu nego P implica Q, como é que eu fico? Eu vou ficar... Mamãe veio me trazer água aqui. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. Estou lá na casa da minha mãe gravando esta aula, porque lá na minha casa teve um probleminha na internet. Mamãe veio cuidar de mim. Amém. Então, voltando para cá, tu viu que Q só vai acontecer na implicação lógica, um se então, Q só vai acontecer se P se cumprir. Então, na hora que eu nego isso, basta que eu negue que Q aconteça, primeiramente. Bora negar que Q aconteça. Então, já nego que Q não acontece. Então, se Q não acontece, mesmo P se cumprindo, eu estou negando a implicação. Já que a implicação é Q acontece, Q é consequência, se P ocorrer. Então, se eu mantenho um P ocorrendo e Q não acontece, eu peguei a negação. É exatamente o que você vê aqui, ó. Quem é a negação de P implica Q, de uma implicação lógica? A negação é mantenha P, você mantém P como ele é, ocorrendo, se cumprindo, sua condição, seu se ocorrendo, e, ó, conjunção, e negue a consequência. Então, mantenha a causa na implicação ocorrendo e a consequência não ocorrendo. Porque se P se cumpre e Q não se cumpre, então Q não pode ser consequência de P. Então você negou. Percebeu a lógica? Show de bola. Então quando eu nego P, quando eu nego aqui, ó, P implicando Q, isso equivale a dizer que eu mantenho, tá, minha causa, meu P, e nego Q. Então negar mais uma vez que P implica Q é dizer que eu tenho P e não Q. Ou seja, Q não foi consequência, porque está aqui a negação dele, mesmo P ainda ocorrendo. Tá? Isso nega realmente a implicação, porque lembre que na implicação, quero reforçar, P implica Q significa se P ocorre, então Q é a consequência para o fato de P ter ocorrido. Tá? Então, se Q não está ocorrendo, mesmo com P mantido, eu tenho uma negação. Tá? Então, negou a implicação é manter sua hipótese e negar a tese, a consequência. Ok? Show de bola. Aqui tem um exemplo com texto, depois vocês podem ler também aí sem problema. Por último, o que acontece se eu nego a dupla implicação? Se você entender a implicação, na dupla implicação não tem dificuldade. Né? Lembre que P, se somente se, Q, é o mesmo que o Q. É o mesmo que P implica Q e ao mesmo tempo Q implica P. Então, estou negando uma dupla implicação. Vou negar primeiro, ó, vou pegar o piloto aqui, ó. Primeiro, eu vou negar a parte que P implica Q. Primeiro a gente nega essa parte, tá? A gente nega aqui, ó, essa parte primeiro. Em seguida, a gente vai também trazer a negativa de quem? De Q, a volta, né? De Q implicando P. A volta porque é uma dupla implicação, então é seta indo, seta voltando simultaneamente. Então basta que eu negue aqui, ó, nego aqui e também nego aqui, tá? Show de bola? Show de bola. Então bora ver. Negação de P se somente se Q é negar P implica Q e negar também Q implicando P.
tá? Qual é a negação de P implica quê? Tu viu acima, é manter P e não Q. Qual seria a negação de Q implicando P? Mantém o Q agora e não P. E quem vai ficar no meio deles dois? Aí você tem que lembrar, quando eu tenho uma dupla implicação, não se esqueça, o que aparece aqui é um I. Se eu nego este I, quem é que vai aparecer se eu negar ele? Vai aparecer o OU. Se eu nego, ó, vou botar aqui o símbolo de negação. Se eu estou negando o I aqui bonitinho, ó, meu I aqui, ó. Eita, se revoltou o piloto. Vamos de novo aqui. De novo, lembre que na dupla implicação eu tenho P implica Q e Q implica P. Então, originalmente, quem estaria aparecendo aqui era o I. Mas, como nós estamos negando, tem uma negação ali na frente, observe aqui, ó, o símbolo de negação. Se eu estou negando, então eu vou negar aqui também o meu I. Na hora que eu nego o I, quem é o contrário de I? OU. Show de bola. Então, como fica, guarda aí agora comigo, como fica a negação de P se somente se Q? Nego P implica Q, qual é a negação desta parte? Mantém P e não Q. Agora eu vou negar Q implicando P. Como é que fica? Mantém o primeiro agora Q e não P. E no meio, quando eu tinha a dupla implicação, ficava o I. Se eu estou negando a dupla implicação, tá? Agora no meio, entre as implicações negadas, em vez do I, ficará o ou, o contrário de I. Show de bola, gente? Show de bola. Então veja que não é difícil, mas separa bem o que você foi compreendendo do que é implicação, dupla implicação, e quando for negar, não fica difícil, né? Como você viu aqui em cima, ó, quando eu tenho uma dupla implicação, a duplicação quem é? A dupla implicação entre proposições. É fazer a primeira implicando na segunda e depois a segunda implicando na primeira. Aí eu nego essa parte todinha de P implica Q, depois nego Q implica P, e se eu negar tudo, como tem o I aqui no meio, vai ficar um ou, que é o contrário de I, como eu expliquei aqui embaixo. Tá? E aí nós encerramos a parte de conteúdos desta aula. Valor lógico, variáveis proposicionais, conectivos lógicos, exemplos por notas e observações. E deixo-lhes como atividade duas deliciosas questões, tá? Deixo-lhes aqui o problema 1, um problema que caiu aí em um concurso cuja banca foi a SES Gran Rio, tá? Leia com atenção, resolva e marque o item correto. Eu deixei uma sugestão aqui, ó, sugestão de como você pode raciocinar este problema com base na aula que você assistiu aqui comigo, tá? E o problema 2, ele é bem tranquilo quando comparado com o primeiro. Ele é bem mais tranquilo que o primeiro, tá? Ele pede só que você diga qual é a negação de o gato mia e o rato chia. Perceba aqui que você tem uma proposição composta, né? Quem aqui percebeu quais são as duas proposições que eu tenho na questão 2? Uma proposição qual é? Gato mia. Qual é a outra? Rato chia. E essas proposições foram conectadas por quem? Foram conectadas com o I, com a conjunção aqui o I, ó. Tá? Então, o gato mia e o rato chia é um tipo de construção proposicional composta. Composta por quê? Porque tem mais de uma, tá? Do tipo P e Q. Você vai negar isso. Como é que nega P e Q? Lembre da aula, volte aí, assista e marque o item correto. E assim, meus caros, podemos encerrar esta mais videoaula que eu penso e espero tenha trazido bastante informação útil para vocês. Abraços.